Agenda confirmada, João já está inscrito para os próximos 3 torneios, 2 ou 3 torneios, vocês vão entender por quê, em abril e maio, e vamos aqui trazer todos os detalhes para vocês, quais são esses torneios, quantos pontos ele tem a defender, qual é o ranking atual do João, dos outros brasileiros e todos os rankings ali que a gente julga importantes na ATP, muita informação no vídeo de hoje, aliás, acabou de sair essa notícia do João, então notícia fresquinha aqui, vamos direto para a tela do meu computador, para falarmos sobre a volta do João Fonseca, que está demorando, né? Estamos aqui no dia 8 de abril, exatamente, e o João vai jogar o próximo torneio em Madrid, na semana de 21, na verdade, Madrid inicia 23 de abril, até 4 de maio, Madrid é aquele Masters 1000 de 2 semanas, e o João já está inscrito, já está tudo certo, então ele deve voltar aí já ao primeiro torneio em Madrid, e ele tem 30 pontos a defender nesse torneio, que é a segunda rodada no ano passado, onde ele estreou contra o Michelsen americano, venceu e depois perdeu para o Norrie na segunda rodada, então ele tem 30 pontos a defender em Madrid. E qual que é a novidade? Isso não é novidade para ninguém, né? Todo mundo já sabia que o João seria inscrito em Madrid, mas qual que é a novidade? Ele se inscreveu também em Estoril. Estoril, que é um Challenger, são, se eu não me engano, 175 pontos. Ele já foi ATP 250, ele está sendo um Challenger momentaneamente, vai voltar a ser um ATP, então é um torneio importante. E assim como o João fez lá em Phoenix, lembra quando ele foi eliminado em Indian Wells, aí ele foi para Phoenix, ganhou Phoenix e depois foi para Miami, né? Ou seja, ele iria jogar Phoenix caso não avançasse a segunda semana em Indian Wells. Aqui exatamente a mesma coisa. Caso ele seja eliminado, tomara que não, na primeira semana de Madrid, ele vai a Estoril, Portugal, jogar esse Challenger de 28 de abril a 4 de maio, também no Saibro, então é como se fosse um preparativo já para o próximo Masters 1000 que a gente vai colocar qual é. Então, na verdade, assim, a gente coloca aqui 100 pontos a defender, mas para ficar claro, né, quando tem torneios Masters 1000, o ATP, né, o ranking ATP, ele é considerado a quinzena, não a semana, principalmente, claro, né, aqueles ATP 1000 de 2 semanas, que é o caso de Madrid. Como vai de 21, 23 de abril a 4 de maio, ou seja, 2 semanas, então o ranking semanal da ATP ele só vai ser atualizado em 15 dias, então ele acumula 2 semanas. Nessas 2 semanas acumuladas, o João tem 30 pontos a defender. Então, obviamente, na primeira semana de Madrid, vamos supor que ele vence a primeira rodada em Madrid e caia na segunda rodada. Ele vai ter defendido seus 30 pontos e aí ele chega em Estoril 100 pontos a defender, né, brigando aí pelo título do Challenger. Então, interessante porque o João tem, entre aspas, poucos pontos a defender. Lógico que 30 pontos nunca é pouco, mas considerando que é uma primeira rodada do Master de Madrid, acreditamos aí que o João tem uma pontuação interessante para defender e até para alçar posições no ranking. Após Estoril, espero que não, né? Mas após essa semana aí de Madrid e Estoril, o João já está inscrito no Masters 1000 de Roma. Então essa aqui que é a grande novidade do vídeo, além de Estoril, claro. O João se inscreveu também no Masters 1000 de Roma, que vai de 5 a 18 de maio. E o mais interessante de tudo, 100 pontos a defender. Então o João vai chegar ali em Roma zeradinho no ranking. 100 pontos para defender no ranking. Então qualquer vitória que ele consiga, ele vai subir ali em pontuação no ranking e muito possivelmente também em posições no ranking. Outro ponto importante, ele já entra direto na chave principal, tanto do Masters de Madrid quanto do Masters de Roma. Não vai ter que jogar quali, não vai ter desgaste, não vai ter o risco de perder ali numa segunda rodada de quali, por exemplo, e não avançar a chave principal. Então ele já entra ali bem nesses 2 Masters 1000, direto aí na chave principal. E a gente vai passar agora os rankings, para a gente ter mais ou menos uma noção de como estão as coisas, mas antes eu vou pedir aí a sua inscrição. Muita gente mesmo que vê os nossos vídeos não são inscritos e a gente precisa demais da sua inscrição e muito mesmo do seu like. Então eu venho aqui pedir encarecidamente para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo que nos ajuda demais. E vamos lá para o ranking então, que é a nossa atualização semanal. O top 10 a gente teve uma mudança somente. Jack Draper, olha aí, olha o britânico, sexto já do ranking. E o Casper Ruud caiu uma posição, perdeu 90 pontos na semana passada, caiu uma posição. E o Draper subindo para o sexto lugar, essa foi a única atualização no top 10. Já na faixa ali do João, a gente sempre coloca a página referente ao ranking do João. O João está em 59, permaneceu ali em 59º lugar.
Algumas mudanças importantes aí. O Pedro Martinez perdeu 115 pontos, caiu 4 posições no ranking, entrou na página aí do João do 51. Pedro Martinez, que sempre na temporada de Cyber ele tem muitos pontos a defender. E a gente também teve o Davi Goffin e o Baena, ambos ali caindo boas posições no ranking. Baena 6 posições. E ali na faixa do João não mudou muita coisa. Provavelmente nessa semana agora, que vão cair aí 50 pontos do João, é importante falar. Na próxima, né, no caso, que é referente à pontuação que ele fez no ano passado. Então ele deve cair algumas posições até a volta dele. A gente tem aí mais 2 semanas para a volta dele. A gente estimou que ele cai lá para 65, a gente fez um vídeo uns dias atrás. Acreditamos que vai ser por aí, mas isso não deve ser problema, porque o João depois não tem praticamente pontos a defender em maio, junho. Então, na teoria, ele está numa posição boa para subir até de top 50 aí no ranking tomara. Então a gente teve pouca alteração aí na parte do João. Já no sub-21 que a gente faz, é um ranking que é só aqui no auge das quadras, a gente considera o Next Gen mais a galera que jogou com o João no Next Gen do ano passado. Pra gente ter uma base de como o João está performando próximo aos jogadores que são da geração dele, por mais que sejam um pouco mais velhos, que é o caso do Fios, por exemplo, 2 anos a mais, Mitchelson também. E aí a grande novidade, né, nesse ranking aí, na subida do ranking, é o Jakub Mensik, que é o 23º do ranking da ATP. Então o João, ele é o quarto, né, é o quarto melhor aí sub-21 do mundo. Se a gente considerar sub-20 do mundo, né, a gente tiraria ali o Fios, o Mitchelson e o Chang, porque esses não têm idade para jogar o Next Gen desse ano. Então se a gente pegar só a corrida do Next Gen, que poderiam jogar o Next Gen desse ano, o João só está atrás do Mensik. A gente tem alguns nomes interessantes chegando, como o belga Alexander Blocks, o Coleman Wong também, que apesar de mais velho, teve uma subida interessante no ranking agora, e o Landa Lucy, né, que é um grande rival aí da base juvenil aí do João. Então esse é o ranking sub-21. Quando a gente vai para a corrida para o Finals, o João obviamente caiu, né? Ele estava em 20º, se eu não me engano, na nossa última atualização, 24º. Isso aqui são os melhores tenistas do ano, que são aqueles 8 que vão para o Finals. Mais uma vez, eu sempre gosto de dar esse disclaimer aqui, a gente não tá botando pressão, não tá dizendo que o João tem que ir pro Finals, mas a gente gosta de número, então a gente colocou aí como que tá o ano do João, é muito importante saber, ele é o 24º no ano, o que é uma ótima campanha, e a gente tem aí a galera, até o Shelton ali, né, então bastante novidade aí, o Draper é uma novidade, o Mensik, o Aliassime, que não vinha tão bem, o Shelton, então bastante gente aí nova no pedaço para esse ATP Finals, mas tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. E os rankings dos brasileiros, a gente tem aí como destaque o Pedro Sakamoto, que vem fazendo boas semanas, já é um veterano tenista aí, 31 anos, subiu 16 posições no ranking, tá ali no top 10 Brasil, 360 do ranking, e a gente tem ali top 200, 5 jogadores, né? O João, 59, o Monteiro 94, o Thiago Wilde, que mesmo não jogando, subiu 2 posições no ranking, é o 111, mas acabou de ser eliminado na primeira rodada aí pro quase 300 do ranking. Thiago Wilde passa uma fase péssima, perdeu o top 100 e não tô vendo tanta projeção para ele voltar ao top 100. O Felipe Meligeni, que também tá jogando essa semana, ganhou ontem, joga de novo amanhã, tá subindo bem no ranking aí, pode chegar aí próximo ao top 100, né, que seria o melhor resultado da carreira dele. E aí o Gustavo Eide, cara, o Excel, e aí a galera ali que não mudou tanta coisa da última semana, mas o pessoal subindo no ranking no geral, né? O Daniel Dutra Silva também, boa semana, subiu 6 posições, o Putinelli 5 posições. Então esses são os brasileiros, quem sabe a gente não consegue em breve aí ver os brasileiros, pelo menos uns 4, uns 4 brasileiros no top 100, acho que já tá bom demais. Então essas foram as atualizações da semana, continuamos aqui de olho no João, o João que fez treinamentos, né? Já tá treinando, inclusive, com o Gutão. A gente vai ver se consegue no vídeo de amanhã colocar alguns vídeos do treinamento do João. Tá chegando a hora, falta aí, quer dizer, mais ou menos, né? Falta aí umas 2 semaninhas aí pro João voltar em quadra. E estaremos acompanhando aqui, e talvez até com live pós-jogo, que foi muito pedido aí por todos vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, pedir a sua inscrição aí, deixar o like, deixar um comentário, é muito importante, a gente responde todos os comentários, e temos também o nosso clube de membros aí, com bastante conteúdo exclusivo, vamos lançar vídeos exclusivos para membros,
por R$7 ali, é um valor simbólico, é mais para você que gosta do nosso trabalho e quer ajudar aí o Auge das Quadras a continuar crescendo. Passamos os 3.000 inscritos e vamos aí rumo aos 4.000, agora é a próxima meta. Certo? Grande abraço para todo mundo, nos vemos no próximo vídeo. Vou deixar aqui aquele cardzinho da inscrição. Até mais, tamo junto.